sob a proteção de Deus e em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 45ª reunião ordinária deste primeiro ano legislativo da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Dagmar Nogueira para que faça a leitura do artigo 23 do Estatuto do Idoso. Boa noite a todos. Estatuto do Idoso, artigo 23. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, cópia da ata da 44ª reunião ordinária foi enviada a todos. E, sendo assim, eu coloco em discussão única a ata da 44ª reunião ordinária. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação a ata da 44ª reunião ordinária e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da 44ª reunião ordinária. Solicito ao primeiro secretário dessa casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura do expediente. Ofício 409/2017, senhor presidente, acusamos o recebimento das indicações da Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul, de números 665 a 682/2017, documentos oriundos desta sessão ordinária realizada no dia 11 de setembro de 2017, desta Igreja Casa de Leis. Informamos que as mesmas serão encaminhadas às devidas secretarias para as providências cabíveis. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Ofício EMAB 212/2017, Empresa Municipal de Habitação, senhor Teodósio Cachuba, ao presidente da Câmara de Vereadores, senhor Edmar Geraldo Salomão. Assunto: encaminha documentos. Prezados senhores, estamos encaminhando o balancete mensal de agosto de 2017 da Empresa de Habitação de São Bento do Sul, EMAB, sendo que tínhamos para o momento, manifestamos as nossas estimas e permanecemos à disposição para esclarecimentos que fizerem necessários. Atenciosamente, Teodósio Cachuba, diretor-presidente interino da EMAB. Ofício 429/2017, Presbis, assunto prestação de contas, balancete mensal, agosto de 2017. Ao senhor Edmar Geraldo Salomão, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Prezado senhor, atendendo à disposição legal, encaminhamos em anexo o balancete mensal relativo ao mês de agosto de 2017. Na oportunidade, reiteramos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, José Canísio Tcheque, diretor-presidente. Projeto de Lei 031/17, origem legislativa municipal, Edmar Geraldo Salomão, assunto denomina Antônio Largura Travessa do município. No expediente, moção 053, Edmar Geraldo Salomão, moção de aplausos à direção, funcionários e demais colaboradores da Move James pelos 45 anos de fundação. Moção 054/17, Jairson Sabino, moção de aplausos ao senhor Luiz Carlos Amorim, por ser um dos servidores mais antigos em atividade na Prefeitura Municipal de São Bento do Sul. Requerimento 045, César Augusto Acosta de Godói, solicitando espaço na tribuna popular livre para a senhorita Camila Dalman, para explanar sobre a representação do Brasil no Fórum Europeu de Alpbach, na Áustria, no dia 18 de setembro de 2017. Requerimento 046, César Augusto Acosta de Godói, solicitando espaço na tribuna popular livre para a senhorita Jéssica Lourenço, para explanar sobre a associação do Movimento de Jovens na Política no dia 14 de setembro de 2017. Requerimento de informação 058/17, Jaime Pedro Ferreira de Lima, ao Executivo Municipal, com cópia ao diretor-presidente do SAMAI, requerendo informações sobre o projeto de lei 056/17. Indicação 683/17, Cláudio Marvo Trobo, ao Executivo Municipal, solicitando estudo técnico de engenharia para analisar o rebaixamento da rua Blumenau
esquina com a Rua Pomerode, bem como as rachaduras em imóveis nas proximidades do bairro Brasília. Indicação 684, Cláudio Marvo Trobo, Executivo Municipal, solicitando estudo de viabilidade técnica para a instalação de tachos de sinalização na esquina entre as ruas Boa Vista e Margarida, indicando a preferência de fluxo da via no bairro Brasília. Indicação 685, Cláudio Marvo Trobo, Executivo Municipal, solicitando tomar procedimento padrão dos trabalhos públicos de melhorias à instalação de placas, indicando os trabalhos a serem realizados e as vias que estão com o trânsito impedido, tanto no perímetro urbano e localidades retiradas. Indicação 686, Cláudio Marvo Trobo, Executivo Municipal, solicitando a instalação de tubulação e ligamento de esgoto na estação de bombeamento na Rua 12 de Outubro, próximo à Igreja Adventista, bairro Brasília. Indicação 687, 17, Cláudio Marvo Trobo, Executivo Municipal, solicitando a passagem de caminhão-pipa periódico na Rua Carl William Bendlin e vias laterais no bairro Brasília. Indicação 688, 17, Cláudio Marvo Trobo, Executivo Municipal, solicitando a instalação de uma lixeira coletiva na Rua Miguel Tischner, no bairro Oxford. Indicação 689, 17, Cláudio Marvo Trobo, Executivo Municipal, solicitando patrulhamento, ensaiamento e compactação das ruas do loteamento Berlim, bairro Cruzeiro. Indicação 690, Cláudio Marvo Trobo, Executivo Municipal, solicitando pavimentação da Rua Itaópolis, no bairro Cruzeiro. Indicação 691, Cláudio Marvo Trobo, Executivo Municipal, solicitando a instalação de placa de denominação de servidão de passagem Oswaldo Becker, bairro Serra Alta. Indicação 692, 17, Cláudio Marvo Trobo, Executivo Municipal, solicitando estudo de viabilidade técnica para tornar mão única a Rua Augusto Malon no trajeto entre as ruas Campo do Tenente e Mafra, no bairro Cruzeiro. Indicação 693, 17, Cláudio Marvo Trobo, Executivo Municipal, solicitando pavimentação e aplicação de calçamento na Rua José Batista Fragoso, no bairro Centenário. Indicação 694, de Mar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, solicitando asfaltamento da Rua Reinaldo Almeida Grot, transversal da Rua Capitão Ernesto Nunes, no centro. Indicação 695, de Mar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, com cópia ao Departamento de Trânsito, solicitando estudos técnicos a fim de viabilizar a instalação de uma faixa elevada ou redutor de velocidade na Rua Augusto Wunderwald, nas proximidades da autoelétrica Wunderwald, no bairro Progresso. Indicação 696, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando a pintura da lombada e da sinalização viária da Rua Jorge Diner, nas proximidades da Quitanda Saíra, no bairro Oxford. Indicação 697, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando patrulhamento e ensaiamento da Rua Caçador, no bairro Progresso. Indicação 698, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando patrulhamento e ensaiamento da Estrada Paraná, no bairro Alpino. Indicação 699, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando patrulhamento e ensaiamento da Rua Alois Bayer, no bairro Colonial. Indicação 700, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando patrulhamento, bem como molhar a Rua Martins Duminski, no bairro Cruzeiro. Indicação 701, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando pintura das lombadas e faixas de pedestres da Rua Conde Deu, no bairro Alpino. Indicação 702, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando pintura da sinalização viária e lombadas da Rua das Margaridas, no bairro Brasília. Indicação 703, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando pintura da faixa de pedestres e lombadas da Estrada das Neves, no centro. Indicação 704, 17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando pintura das faixas de pedestres e lombadas na Rua Reinaldo Malon, no bairro Serra Alta. Indicação 705, 17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando pintura das faixas de pedestre e lombadas na Rua Augusto Fernando Cobes, no bairro Rio Negro. Indicação 706, 17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando pintura das faixas de pedestre e lombadas na Rua Luiz Bauman, no centro. Indicação 707, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando pintura das faixas de pedestre e lombadas na Estrada Cruzeiro, no Cruzeiro. Indicação 708, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando pintura das faixas de pedestre e lombadas na Rua Regina Schroeder, no bairro Colonial. Indicação 709, 17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando pintura das faixas de pedestre na Rua Mascarenhas de Moraes, no bairro Bemerwald. Indicação 710, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando a pintura das faixas de pedestres na Avenida Gustavo Eichendorff, no bairro Bemerwald. Indicação 711, 17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando a pintura das faixas de pedestres na Rua Videira, no bairro Progresso.
Esse expediente, presidente. Obrigado, secretário. Antes de iniciarmos, eu agradecer a presença de todos que nos acompanham com sua presença e agradecer também as pessoas que nos acompanham nas suas casas. Andrei Padilha, Elton Egger, Flávia Dalt Lourdes, Evelyn Balcat Sabino, Marise Drebeck, Fábio Fidelis Ferreira, Stanley Schreiberg, Alzira Liber Lemos, Silvia Sadowski, Petição, Isaías Ítrio, Janete Lima Silveira, Jürgen Alemão e Rosmari Santos. Essas pessoas, em suas casas, acompanham esta sessão. Ordem do dia. Dentro da ordem do dia, encaminham para as comissões técnicas os projetos de lei número 031 do Legislativo Municipal. Encaminham para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final as moções de número 053 e 054. Encaminho para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento os balancetes de agosto da IMAB e do IPRESB. Coloco em discussão única e votação a moção de número 051/2017. Para poder fazer uso da palavra, transfiro esse trabalho da mesa diretora ao vereador Nivaldo Bogo, mas solicito ao secretário para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, com parecer favorável. Assumindo a condução dos trabalhos, coloco em discussão única e votação a moção de número 051/17, moção de aplausos à Escola Básica Municipal Coronel Osni Vasconcelos pelos 40 anos de fundação, de autoria do vereador Edmar Geraldo Salomão, ao qual concedo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, nós apresentamos essa moção de aplauso para a Escola Coronel Osni Vasconcelos, para que a Câmara de Vereadores prestasse uma homenagem a essa instituição de ensino e, na mesma hora, presta uma homenagem também ao Coronel Osni Vasconcelos, que tanto fez pela cidade de São Bento do Sul e também pela educação. Eu dizia lá na solenidade da Semana da Pátria, lá e na comemoração, quando fiz uso da palavra lá, eu dizia de que o Coronel Osni Vasconcelos, uma das pessoas que, quando exerceu o cargo de diretor do Ministério da Educação, na época que o governador do Paraná era ministro da Educação, Ney Braga, e ele exercia o cargo de diretor e ajudou muito São Bento do Sul. Ajudou muito São Bento do Sul, ajudou em todos os sentidos. Construções de escola, não só a Escola Coronel Osni Vasconcelos. Ajudou São Bento do Sul a promover os primeiros Jogos Abertos. Eu lembro bem que o Oswaldo Zipper era prefeito e quantas viagens fizemos a Florianópolis, fui feito viagens a Brasília para lá buscarmos apoio do Coronel Osni para que viabilizasse os primeiros Jogos Abertos aqui em São Bento do Sul. E por tudo que a Escola Coronel Osni Vasconcelos já fez pelo bairro da Vila Progresso. Eu dizia para o seu Fisch, na época que fazíamos a terraplanagem para construir a escola, de que ali seria construída uma escola, exemplo para o município de São Bento do Sul, e ele dizia, mas será? Ele disse, será? Não, aqui vai, e está lá o exemplo da Escola Coronel Osni Vasconcelos, atendendo, educando, né? E, como eu sempre digo, vendendo educação, levando conhecimento a todos, né? E isso é muito importante. Então, gostaria de ter o apoio dos senhores vereadores para a aprovação dessa moção, porque assim estaremos homenageando quem muito fez por São Bento do Sul e quem muito está fazendo por São Bento do Sul, que é a Secretaria de Educação através da Escola Coronel Osni Vasconcelos. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, com a palavra o vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, me manifesto favorável a esta moção. Pediria ao senhor presidente para subscrever também esta moção, pois fui aluno naquela instituição de ensino
no terceiro ano. Foi o primeiro ano que a escola funcionou, quando foi transferida da então escola Ernesto Venera dos Santos. Tenho também muito orgulho de ter frequentado aquela instituição e, se possível, gostaria então de subscrevê-la, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Pedro Alexandre Kneuber. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar o vereador Edmar pela moção. Sem dúvida é meritória, né? Eu entendo que esta casa ela tem essa prerrogativa e até a obrigação de homenagear as entidades que prestam serviço ao município durante tanto tempo, né, e por tanto tempo seguidamente. Especialmente, presidente, eu gostaria de fazer aqui o registro e a menção com relação às datas decenárias, não? Então a cada 5 anos, né, que a gente não banalize essas homenagens, né, que elas sejam ou de 5 em 5 anos, ou de 10 em 10 anos, porque senão acaba que a homenagem ela acaba se tornando tão corriqueira que perde o sentido, né? Então, mas nesse caso, tanto nesse caso aqui, quanto no caso dos 30 anos da próxima moção que o senhor também apresenta, eu sou completamente favorável e apoio a sua iniciativa de forma veemente. Parabéns, vereador, e sem dúvida há o mérito para essa homenagem. Ainda em discussão? Não havendo mais nenhum vereador que queira se manifestar, coloco em votação. Solicito aos vereadores que são favoráveis pela aprovação que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção número 051/17, moção de aplauso de autoria do vereador Edmar Geraldo Salomão. Coloco em discussão única e votação a moção de número 052/17, Edmar Geraldo Salomão, moção de aplauso à Escola Básica Municipal Garibaldina Silveira Fujinaga, pelos 30 anos de fundação. Concedo a palavra ao vereador autor da moção, Edmar Geraldo Salomão. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, essa também é uma moção de aplauso que nós estamos apresentando para a Escola Municipal Garibaldina Silveira Fujinaga, lá do bairro de Oxford. Os senhores sabem lá a situação onde é que se encontra a escola. Estivemos lá também comemorando os 30 anos de existência daquela escola. Nós conhecemos a dona Garibaldina, os senhores, muitos talvez, vocês devem ter conhecido, não? Mãe do Jurandir Roberge, né? O vereador Malon também conheceu. E a dona Garibaldina, eu dizia lá na noite da solenidade de inauguração dos festejos dos 30 anos, de que o município, quando denomina ou nomina escolas, ruas, município, para pessoas que realmente fazem alguma coisa dentro da sua área, e a dona Garibaldina fez, bem como na moção anterior, que a gente apresentou da Escola Coronel Osni Vasconcelos, a gente também sente orgulho disso aí. Nós nos sentimos orgulho, não só por ter conhecido a dona Garibaldina, mas por tudo que ela fez pelo estudo. Ela foi a primeira professora, a primeira dirigente da escola Celso Ramos, ali no bairro onde ela morava, ao lado da escola Celso Ramos, e o município prestou uma homenagem e denominou a escola da Estrada Cruzeiro com o nome de Garibaldina Silveira Fujinaga. Eu, que estudei com a filha dela, Idalir, no grupo escolar Orestes Guimarães, eu dizia lá naquela noite que o município cumpre a sua obrigação e homenageia realmente quem precisa ser homenageado. Para nós é muito importante, busco o apoio dos senhores vereadores para a aprovação dessas moções, a anterior que já aprovaram, e essa também, porque nós sabemos que assim também estamos cumprimentando todos os dirigentes dessa escola, diretores, né, professores, e também lembrando
do nome da dona Garibaldina, que muito fez, uma das primeiras professoras de São Bento. Ela é daquela época da dona Mazinha, a dona Zezé, a dona Evila Rista Vermont, a dona Adélia Lutz, diversas professoras que têm escolas denominadas aqui em São Bento, ela faz parte dessa turma. Então, é com justiça que a gente pede o apoio dos senhores para a aprovação dessa moção. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador que queira se manifestar, coloco em votação. Solicito aos vereadores que são favoráveis pela aprovação que permaneçam como se acham. Está aprovado a moção de aplauso de número 052/2017, de autoria do vereador Edmar Geraldo Salomão. Devolvo a condução dos trabalhos ao vereador presidente Edmar Geraldo Salomão. Muito obrigado, senhor presidente. Reassumindo os trabalhos da mesa diretora, antes de colocarmos o requerimento de informação número 058/2017, eu quero agradecer e convidar o vereador Billy Rigueto, né, para que acompanhe a sessão aqui na mesa diretora. Por favor, vereador. Para nós é um orgulho muito grande Vossa Excelência ter vindo lá de Rio Negrinho para nos acompanhar aqui. Por favor. Vereador Billy, vereador lá no município de Rio Negrinho, conhecemos desde menino, conhecemos toda a sua família, né, Billy? Então, para nós é um orgulho muito grande tê-lo aqui hoje, nos acompanhando nessa sessão. Sinta-se à vontade. Eu coloco em discussão única e votação o requerimento de informação número 058/2017, de autoria do vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima. Está em discussão única e votação. Com a palavra, o vereador autor do requerimento, vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, este requerimento vem ser solicitado porque o senhor Fridolino, do diretor do SAMAI, esteve aqui, explanou, mas ainda temos muitas dúvidas com relação à ARES e à agência reguladora. Consta que a ATAC que está sendo feita é com o Ministério Público, como termo de ajuste de conduta, então, e nos parece que é um compromisso entre o Ministério Público e a agência, eximindo o município. Então, assim, gerou ainda algumas dúvidas. Outra delas é com relação àquelas inúmeras taxas que são denominadas. O senhor Fridolino falou que não serão cobradas todas, o valor fica em torno de R$ 8.138 por mês, mas se somarmos todas, teremos um montante de R$ 24.070 por mês. Também solicito para ver se esses valores já estão sendo repassados aos contribuintes. O senhor Fridolino nos explanou que não são cobradas, há um acordo, até pelo que eu entendi, um acordo de cavalheiros para o não cumprimento dessas taxas, mas nós aqui aprovando, estaremos dando anuência para que isso seja realmente cobrado. Então, que fique registrado, né? O pedido também é claro, como ele está sendo feito, acredito que Vossas Excelências tenham tido acesso para lê-lo. Então, solicito a aprovação dos demais vereadores para este pedido de informação. Seria isso. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Peter Alexandre Knoiber. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei está na casa para tramitar, né, para ser votado, ser analisado pelos vereadores. Nós já, a pedido do vereador Fernando Malon, se não me engano, solicitamos que o diretor-presidente do SAMAI viesse até aqui, hoje inclusive está por aqui também, para trazer algumas explicações, mas o vereador não ficou satisfeito com as informações, ou não tem ou a totalidade delas. Eu vejo adequada a solicitação, não vejo por que não aprovar.
que essas informações sejam repassadas oficialmente pela autarquia ou então pela prefeitura, para que o vereador tenha completa convicção na hora de dar o seu voto, seja ele favorável ou não à aprovação do projeto de lei. Então, por isso, eu me coloco favorável à aprovação do requerimento de informação. Li o requerimento, muitos dos questionamentos foram trazidos já alguma informação, tem algumas coisas que realmente podem ser complementadas no seu requerimento, então, por isso, me coloco favorável e pela aprovação do requerimento de informações. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Jair Sabino. Senhor presidente, senhores vereadores, de fato, como colocou aqui o vereador Jaime, e também o vereador Peter, fazendo aqui, enfatizando, que esteve aqui o presidente do SAMAI, o senhor Fredolino Vandembon, fazendo colocações. Como afirmava há pouco o vereador Jaime, na sua fala, que nós pudemos revisar novamente nesse vídeo, ele fala sobre esse termo de ajustamento de conduta, vereador Pedro, e a impressão que se passa, o que nós tivemos, pelo menos, é de que esse TAC seria entre a Prefeitura e o Ministério Público de Santa Catarina, quando não é. O entendimento que a gente percebe ali que a agência reguladora, a ARES, é que fez um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. E aí a gente fica se perguntando onde é que a Prefeitura de São Bento do Sul entraria nesse assunto. Não conseguimos entender. Por isso o pedido, reforçando aqui as colocações do nosso colega Dr. Jaime, é que não fecha. Depois, o presidente da autarquia vinha falar aqui sobre a agência reguladora, e nós não conseguimos encontrar até agora uma necessidade de uma agência reguladora. Não conseguimos encontrar na letra da lei. A assessoria jurídica nos apoiando, a qual nós agradecemos, a doutora Terezinha, o doutor Patrick, o pessoal conversando sobre o assunto e procurando e lendo, e não se consegue achar uma obrigatoriedade, desde que, nos textos mais próximos do assunto, nós vemos a expressão, senhor presidente, poderão fazer a parceria. Em nenhum momento está escrito deverão fazer. Deverá e poderá, nós temos a diferença. Poderá fazer. Sendo o SAMAI uma autarquia subordinada à Prefeitura, à administração, ao gabinete do prefeito. Serviço autônomo municipal de água e esgoto, autônomo. Então, não se consegue encontrar uma obrigatoriedade de haver essa regulamentação pela agência. Não conseguimos encontrar. Por isso, maiores esclarecimentos fazem necessários. Ainda que, vereador Peter, se encontre essa necessidade onde o poderão possa se transformar num deverão, não se encontra uma obrigatoriedade onde essa agência vai regulamentar valores, medidas mínimas, não se encontra nada ali. E diz, olha, a ARES vai regulamentar, então, doutor Fernando Malon, a ARES vai regulamentar e não pode ser menos de 10 metros cúbicos. Não se encontra nada no texto, nada tem ali. Então, o que nós queremos colocar aqui, vereador Peter, é que daria uma impressão de que nós precisamos da ARES, no caso a Prefeitura, a administração, precisa da ARES para justificar, regulamentar o que não está na lei, que nós não podemos cumprir a nossa promessa de campanha, de que o contribuinte o usuário, vai pagar só o que gastar. Nós precisamos de uma resposta para essas afirmações, baseadas, fundamentadas num compromisso de pessoas que nós entendemos como pessoas sérias, cidadãos somentenses, políticos de já longa data. O senhor Magno Bauman já foi prefeito desse município, já deu tanta contribuição aqui, e agora foi candidato novamente, e, juntamente com o seu vice, ele afirmava, nos seus comícios, nas suas falas, que o usuário pagaria somente o que usasse. Até agora isso não aconteceu. Quando entrou a ARES na conversa? Bom, agora a agência tem que ter agência, e a agência vai regulamentar,
e não pode ser assim como nós falamos. Aí nós ficamos numa dúvida com o assunto, se a dupla que saía falando, fazendo essa promessa, essa proposta para o cidadão eleitor, não sabia disso? Isso é uma pergunta que precisa de uma resposta séria. Não sabia que não poderia ser resumido assim, simplesmente, olha, vamos fazer só, o que passar ali no hidrômetro é o que vai pagar. Se não sabia, deveria saber antes de fazer promessas. Se sabia, fez promessas mesmo assim? Então, parece que para a prefeitura está saindo muito mais barato pagar 8 mil para a Ares e deixar de perder uma grande arrecadação com o cumprimento de uma promessa. Nós ficamos aguardando, então, esse requerimento de informação do vereador, doutor Jaime, para que a gente possa ter essas respostas, depois do requerimento, vereador Jaime, respondido. Aí nós vamos temos outras questões para perguntar sobre as promessas realizadas em campanha, que eu quero imaginar que os políticos eleitos, prefeito e vice, tenham maior interesse em honrar esses compromissos que foram assumidos com o cidadão são-bentense. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, só frisando ali que a TAC, então, firmada entre a Ares e o Ministério Público, a Ares teria um prazo de 18 meses para apresentar uma relação dos municípios consorciados ao Ministério Público. Porém, esse prazo, pelo que consta, expirou em 17 de junho de 2017. Então, não sei como que fica a situação da Ares com relação a isso, né? Então, essas dúvidas realmente precisam ser melhor esclarecidas para que a gente realmente não tome uma decisão precipitada com relação a isso, mesmo porque eu vejo, conforme o vereador Sabino já citou ali também, as taxas poderão ser aumentadas aí de 8 mil até 24 mil mensais. Se me Obrigado. permite uma parte, por favor, por eu não poder usar de novo a palavra na discussão. Obrigado. Bom, com relação às manifestações dos senhores, eu já disse que me coloco favorável, até porque quanto melhor elucidado for o processo, mais facilidade todos nós temos de votar de forma consciente sobre essa matéria. Eu vejo que a questão da regulação é muito mais uma segurança ao contribuinte do que à própria entidade. Nós não podemos, a agência reguladora tem a função de, à luz da legislação, determinar ou então contribuir para que o SAMAI entregue aquilo que tem comprometido com a população. É um órgão regulador do serviço que tem por objetivo fazer com que o contribuinte tenha essa regulação de uma forma externa. É um agente externo atuando sobre, como se fosse o Tribunal de Contas atuando sobre a prefeitura, né? Vamos, assim, comparando muito por cima. Sobre o poderá, o deverá, eu agora não tenho dados com relação a desde quando São Bento do Sul está já filiado, ou então está comprometido com a agência reguladora. Esse é um dado que provavelmente virá na resposta, mas só para não ficar no ar essa questão. Oi? 2009. Obrigado, vereador. Mas também a gente não pode ficar... Ok, o requerimento de informação tem por objetivo elucidar alguns pontos, mas a gente também tem que ter o cuidado de não supor muitas coisas, né? Por conta da agência reguladora não vai dar para cumprir uma promessa, e é por isso que estão agora colocando a agência reguladora. Não é isso. Não é isso. Na verdade, se o TAC foi feito entre a agência reguladora e o Ministério Público, uma vez que São Bento do Sul está sendo regulado pela Ares, aquilo que foi estabelecido entre a promotoria e a Ares tem que ser repassado a São Bento do Sul. Então, isso é uma questão. Agora, eu acho interessante a profundidade com que foi colocado esse requerimento de informação. Me interessa também essas informações, eu gostaria de ter elas bem
assim que a prefeitura repassar, eu gostaria de ter uma cópia dessa resposta do requerimento, até para que a gente possa ter também muita clareza sobre a forma como as coisas estão acontecendo. Eu só queria pontuar sobre essas questões todas. Obrigado pela parte, vereador. Concedo a parte, senhor presidente, senhor vereador, só queria colocar aqui que as ponderações que eu fiz aqui, as ponderações então são minhas e não do autor do requerimento, doutor Jaime, né? Só para deixar registrado, que se não prejudicando aqui o requerimento do amigo. Muito obrigado. Continua a discussão. Eu também vou fazer uma colocação e vou colocar favorável ao pedido de informação do vereador Jaime de Lima, porque na mensagem que o prefeito envia para cá, ele não coloca, vereador Petit, vereador Godoy, de que o termo de ajuste de conduta ficou em aberto, não coloca que é entre a agência reguladora e o Ministério Público, de acordo com a lei já implantada em 2009. Então, agora se vê de que quem assinou esse termo de ajuste de conduta foi o Ministério Público com a agência reguladora, com a Ares. Esse é o negócio. Não com o município, porque ficou em aberto. Quando o projeto veio para cá, aí lendo o projeto, todo mundo se ateve de que, tem um problema aí. O TAC assinado é entre o Ministério Público e a agência reguladora, e não o município, né? O município, quando ele ingressou no consórcio público, denominado de agência reguladora, isso já foi no ano de 2009. Quer dizer, desde 2009, os municípios sabem que eles têm que ter uma agência reguladora. E agora, de repente, agora, apareceu a agência reguladora em São Bento. Até eu fiquei meio assustado com essa questão. Então, eu sou favorável ao requerimento de informação para nós tirar algumas dúvidas em relação a esse aí, vereador Petit. Eu acho que Vossa Excelência colocou bem. O vereador Godoy, até, numa sessão passada, numa das sessões passadas, até colocou que, na questão que foi levantada aqui pelo vereador Jair Sabino, a questão da isenção dos 10 metros cúbicos, que, inclusive, o vereador Godoy disse, não, também vou ver isso aí, porque isso é um termo assinado, isso é um termo de compromisso de campanha hoje, e é registrado em cartório, e esse tem que ser assinado, ele tem que ser cumprido, porque se você não cumpre, há outros partidos, há pessoas que possam entrar no Ministério Público dizendo que houve um estelionato, que foram enganados. Eles têm uma coisa assinada e essa não foi cumprida. Então, eu não quero crer que chega a isso aí. Eu acho que vai ser cumprido aquilo que foi prometido. Vamos ver o que vai acontecer. É o que todo mundo está esperando. Todo mundo está esperando. A população, 99% da população está esperando essa decisão. Então, com a preocupação desse projeto, eu acho importante dar tempo ao tempo, tem tempo, o requerimento de informação. A gente sabe que os senhores vão aprovar e aí a gente vai ver aí quais as respostas que o município dará para nós podermos informar a comunidade. Continua em discussão o requerimento. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 058/2017, de autoria do vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima. Antes de colocarmos o projeto de lei número 055, até para mudança de tela, solicito a anuência do plenário para citar as pessoas que estão nos acompanhando em suas casas diretamente de agora. Júlio de Paula, Célia Gomes, Márcio F., Marlene Cachumboski Borges, Solange Nunes da Silva, Oldacir Ivandro Hayden, Rosana Rocha, Rogério Alquini, Janete Malão, Vilmar Correia, Lúcia Vandembon, Vilmar Bueno Espeto, Nivaldo Liz Júnior, Jefferson Nossel, Edenilson Grem e Luiz Novaski. Essas pessoas acompanham essa sessão em suas casas. Nós também agradecemos em nome dessa Casa de Leis. Senhores vereadores, eu vou colocar em segunda discussão e votação o projeto de lei número 055/2017, que acresce e altera dispositivos na lei número 1398,
de 27 de setembro de 2005, que dispõe sobre as normas relativas ao imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS, e dá outras providências. Só queria comunicar aos senhores vereadores de que esse projeto, a presidência também vota, de acordo com o artigo 29, parágrafo 5º, inciso 15 da Lei Orgânica, ele tem quórum qualificado para essa votação. Seria o caso, não é o caso, mas se fosse o caso, esse vereador, vamos votar. A votação será nominal, né? Quando colocarmos, após a discussão, colocarmos em votação, gostaria de que os senhores se manifestassem favorável ou contrário, certo? Obrigado. Deu para entender? Obrigado. Então, eu coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 055/2017. Está em segunda discussão. Com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo que eu entendi do projeto, projeto extenso, ele está adequando a legislação do ISS municipal à legislação federal. Não é possível a fixação do ISS abaixo de 2%, nem acima de 5%. Mantém-se a questão dos serviços médicos prestados ao SUS por pessoa jurídica em 2%, e acresce outros diversos itens. Na verdade, é a modernidade vindo, são novas profissões que são criadas e, por isso, devem ser previstas. Eu sou favorável a que haja o pagamento do imposto por o maior número de pessoas possíveis, porque isso faz com que não se precise aumentar de alguns poucos. Isso é o que eu chamo de a justiça tributária. Se cobrar de muitas pessoas, um valor não tão alto, para não se cobrar muito de alguns poucos. Então, nesse sentido, eu sou favorável ao projeto e vou votar favorável. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Knobler. Senhor presidente, senhores vereadores, além dos itens elencados pelo vereador Fernando Malon, obviamente, uma adequação ao que a lei federal está propondo. Também, a partir desta lei aprovada, alguns serviços, outrora creditados de ISS fora do município de São Bento do Sul, passam a ser aqui em São Bento do Sul. Por exemplo, o cartão de crédito e outras operadoras que serão regulamentados para o pagamento de imposto sobre serviços no município de São Bento do Sul e não no município sede da empresa, como anteriormente acontecia. Então, solicito aos senhores vereadores, por todo esse rol de manifestações que já foram, inclusive do vereador Fernando Malon, que a gente aprove esse projeto, para que São Bento do Sul possa ter, inclusive, esse incremento, né, na sua arrecadação por conta dessa adequação na lei. Nesse ponto que o vereador Pedro coloca, isso é muito importante. Isso é uma discussão de muito tempo, acho que de antes de eu ser prefeito, inclusive, essa discussão se o ISS sobre os cartões de crédito deveriam ser pagos aonde se faz a operação ou aonde é a sede. E aí eu lembro que o Banco Bradesco, a sede em Osasco, não por acaso tem alguma questão tributária lá. E agora não, isso vai dar um bom incremento nas finanças do município por conta do ISS cobrado, já é cobrado em algum lugar. Agora vai ser cobrado o que for feito aqui, as operações de cartão de crédito feitas aqui, vai ser recolhido aqui. Isso é muito bom para a nossa cidade. Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de enfatizar algumas palavras do vereador Fernando Malon. Também vejo que realmente trata-se de uma adequação da lei federal, mas quero me manifestar que sou contra aumentos abusivos de impostos. Vejo que é uma adequação, estão entrando aí no rol
bastante serviços e que realmente, então, com talvez a alíquota mínima sendo cobrada de muitos, o fardo não seja pesado para ninguém, embora esse fardo de impostos que nós pagamos já vem sendo muito pesado há muito tempo, não só na esfera municipal, mas em todos os âmbitos. Então foi essa uma das minhas preocupações. E agora o que o vereador Pete falou acrescentou uma situação muito interessante e me despertou com relação ao que é pago no acordo com o Hospital do Rossio. Esse ISS, então, tecnicamente fica retido naquele estado. É interessante, de repente, a gente ver qual é a adequação com relação a isso também, né? Vou me manifestar favorável à aprovação, mas não sei, gerou essa incógnita. Seria isso, senhor presidente. Lembrar que esse contrato com o Hospital do Rossio foi para resolver questões que não estavam conseguindo ser resolvidas pelo hospital local, né? As situações de fila de cirurgias que estavam represadas em São Bento do Sul agora estão sendo realizadas. Ok, existe um prejuízo tributário, por outro lado, existe um lucro por parte da população que estava 2, 3, 4 anos esperando por cirurgias e agora estão sendo realizadas. Mas a sua preocupação, obviamente, do ponto de vista tributário, tem o seu valor e há que se pesar, né, o custo-benefício desse processo, né? Abrir mão dessa receita, entre aspas, por realizar os procedimentos fora de São Bento do Sul, não é uma coisa nova. Existem outros procedimentos que não são feitos em São Bento do Sul e também são realizados em outros municípios a partir da compra desse serviço. Então, há que se pesar, né, eu concordo com o senhor, mas existe, pelo menos até aqui, um saldo positivo do ponto de vista da prestação do serviço para esses municípios. Volto a frisar, não por má vontade do hospital daqui, e sim por não ser da competência ou da capacidade de realizar aqueles procedimentos que ora estão sendo realizados lá. Continua a discussão. Só complementando, então, vereador Pete, então, sem entrar no mérito da questão, realmente foi mais no sentido tributário, né? Porque vejo que aqui a preocupação é realmente a arrecadação, né? Então, foi nesse sentido, não seria entrar no mérito da questão de vamos atender aqui, vamos atender lá. Eu acho que isso a gente ainda vai discutir em momentos oportunos. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Continua a discussão com a palavra o vereador Nivaldo Bogo. Senhor presidente, senhores vereadores, a minha manifestação é fazendo coro até do que a maioria dos comentários dos demais vereadores, me manifestando inclusive favorável pela aprovação, até porque há essa necessidade da adequação à lei federal. A questão do ISS dos serviços, por exemplo, que eram prestados por empresas de fora, e aqui acabava sendo recolhido a favor do município onde a matriz estava estabelecida. Inclusive vem de encontro aqui a questão do hospital, né, os serviços prestados pelo Hospital do Rossio, aí é dentro do município de Campo Largo, então por isso que acaba ficando naquele município, e que agora os municípios recebem esses valores, por exemplo, como principalmente as empresas de telefonia, que prestam serviço dentro do município, mas acabavam recolhendo no município da sua sede. E complementa, inclusive, algumas questões de alguns serviços, como o vereador Fernando Malão falou, de que antes não eram tributados. Então, realmente, eu acho que o projeto trará, com certeza, benefícios a favor do município. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Continua a discussão. Senhor presidente, Pois Então, não, com a palavra, vereador Jaime de Lima. como havia me comprometido na sessão passada e assumido o compromisso, então, lá com a igreja, eu peço autorização para me ausentar e quero deixar aqui o meu voto, então, favorável à aprovação do projeto. Pois Muito não, obrigado. vereador. Muito obrigado, vereador. Será considerado o seu voto. Vereador Jaime, como nós tínhamos acordado, ele vai representar a Casa de Leis lá no evento, né? Cerco de Jericó, e todos os vereadores estavam convidados, mas como nós temos sessão nesse momento, então ele vai nos representar lá. Eu também vou fazer uma colocação, vereadores, em relação a esse projeto. E também gostaria de pedir ao vereador César Godoy e ao vereador Petti, líderes de governo e de bancada, também para o pessoal também cuidar um pouco na redação, que quando se escreve relacionada, não se escreve colacionada. Isso, tem gente lá que não tem o que fazer, tem que ficar revisando, tem que olhar o projeto para vir aqui. Aqui um dia foi tirado um requerimento meu por causa de uma palavra, ele não entrou em discussão porque teve erro. Não está escrito uma palavra aqui, colacionada. Provavelmente é relacionada àquela lei. O senhor poderia, eu não conheço, não vi essa redação, o senhor poderia só dar o sentido da frase, senhor presidente? É com elevada honra que submetemos à análise de Vossa Excelência o projeto de lei número que propõe a modificação de dispositivos na Lei Municipal 1.398, de 27 de setembro de 2005, além da alteração da lista de serviços anexo, colacionada àquela lei. Essa palavra colacionado eu nunca ouvi falar. Eu acho que é relacionado. Senhor presidente, não se usa muito esse termo, colacionado. O senhor me permita... Pois não? Na verdade, há 15 sinônimos para colacionar, no sentido da palavra de colacionar, que seria analisar através de comparação, cotejar, ferir, relacionar, opor, defrontar, conferir, comparar, contrapor, contrastar, equiparar, paragonar e verificar. A palavra colacionada, e aí o vereador Fernando Malon pode talvez concordar ou não comigo, não, um dos dois o senhor vai... ela é mais usada no meio jurídico, ela é bastante utilizada no meio jurídico, a palavra colacionar. Não acredito que haja aí, senhor presidente, um equívoco. É uma palavra que rende mais interpretações. De qualquer forma, essa questão ela tem que ser muito bem observada por todos, não só pelos poderes, mas por todas as pessoas, a redação, o uso da boa grafia, da boa gramática, mas me parece, sem ler, só ouvindo a sua... leitura, que colacionada, nesse caso, estaria correto. Mas fica o lembrete para que a gente corrija. Obrigado, vereador. Não, também não é o caso, não é o caso. Eu também vou me colocar favorável, mas só que vou fazer algumas colocações em relação a esse projeto. Esse projeto, o vereador Fernando Malon colocou de que justiça tributária, até vou concordar, mas... o roçador de grama, o capinador, todo mundo vai pagar. Isso aqui, todo mundo vai pagar. Os médicos que prestam serviço ao SUS vão pagar. Eles ganham pouco. O SUS paga pouco. O SUS paga pouco. Eu citei aqui a questão do internamento de uma diária na UTI há quase 2 anos atrás, que era 1.540. O SUS pagava R$300. O resto do hospital tem que pagar. Agora eles vão pagar imposto sobre essa taxa do SUS, esse pagamento do SUS, vereador Petti. Eles têm que pagar. Né? Agora, se faz justiça, faz justiça. Por quê? Porque todos os municípios agora têm que cobrar a taxa idêntica. Não tem mais essa história de... eu vou para o município tal porque lá a taxa é menor. Cada um fixava de acordo com... Claro, isso a procura e a oferta que faz isso aí. Mas agora não tem, agora é idêntico para todo mundo. Eu ainda tenho minhas dúvidas lá. Se a lei federal nós vamos ver ainda, mas nós vamos votar favorável. Só que vai penalizar algumas pessoas. Vai penalizar. Aquele pequenininho que num pau da goiaba comprou uma roçadeira, para roçar aí, vai pagar. Vai pagar.
Vai pagar. Está roçando, vai pagar. Entende? Não escapa ninguém aqui. Então, tudo bem. Aqui eu, como defensor, eu podia dizer, não, vou votar contra, por causa disso. Não vou votar contra. Só que eu acho, não quero aqui defender médicos, ninguém, não quero, não estou aqui para isso defender. Estou aqui para defender a comunidade, o interesse da comunidade, aquilo que é bom para a comunidade. Só que eu acho que os médicos ganham pouco. Do SUS ganham pouco. E agora eles têm que pagar a taxa sobre o que eles ganham, sobre esse pouco que eles ganham. A questão do Hospital Rossio, vereador Petit, nós não devemos esquecer de que quando o convênio assinado com o Hospital do Rossio, lá no Paraná, o índice para cálculos de atendimento, vereador Petit, este será feito para o Paraná. Lá vai receber os louros, lá vai receber as cotas de direito do Ministério da Saúde, porque aqui baixou, o atendimento baixou, aqui abaixou. Não somos contra, mas de jeito nenhum, de que esse atendimento esteja sendo feito lá, inclusive com sucesso, com muitas cirurgias que foram feitas. Até acho que esse é uma coisa que nós temos tempo, repensar junto com o Executivo, para repensar isso, para retornar isso para São Bento, credenciar médicos aqui em São Bento, com esses valores que estão sendo pagos lá, nós trazemos um médico para trabalhar aqui. Porque o SUS aqui em São Bento, o hospital, perde também com isso aqui. Porque o dinheiro do SUS não entra mais para pagar a lavação da roupa, para comprar o sabão. Uma série de dinheiro que entrava pelo SUS aqui para o Hospital Sagrado da Família não entra mais. Esse dinheiro do SUS vai lá para o Hospital do Rossio, lá no Paraná. E o índice de atendimento, pelo hospital aqui, ou pela saúde aqui em São Bento, vai ser para lá, é computado para lá, nós não podemos esquecer isso aí. Esse é o negócio. Entende? Mas não sou contra o projeto, só que tem algumas coisas que, sabe, às vezes dói no meu coração, né? Em ver que aquele coitado, aquele pequenininho que vai ali carpir, roçar, e tem que pagar também a mesma coisa que os outros pagam. Continue a discussão ao projeto. Eu lhe concedo uma parte, pois não? Obrigado. Vereador, eu só quero fazer algumas considerações sobre o que o senhor falou. A questão do pequenininho, o pequeno roçador e tal. Quando for esse serviço informal, ele não vai continuar, não vai pagar porque ninguém vai lá cobrar dele. Mas o que vai acontecer é o seguinte... só que também ele não paga, ele não recolhe INSS, não vai conseguir se aposentar lá na frente. O fato de pagar o INSS mostra que ele tem uma profissão autônoma, remunerada, ele vai poder se beneficiar pagando o INSS numa aposentadoria no futuro. Isso é um ponto. Com relação à questão da guerra fiscal, o que isso aqui está fazendo apenas é impedindo que seja abaixo de 2%. Mas... eu entendo que nada impede que um município vizinho fixe todos os serviços em 2%, enquanto que nós temos 5%. E aí vai dar ainda, isso é o princípio que eu estou vendo, não pode ser abaixo de 2%. Mas se fizer um município vizinho todos os serviços a 2%, enquanto nós temos a grande maioria 5%, ainda vai existir. Portanto, a guerra não acabou, ela só vai ser um pouco suavizada. E, por fim, quando o senhor falou que não tem... não queria entrar nesse mérito, mas, enfim, já que o senhor falou da questão do Hospital Rossio, sim, nós vamos ter, no futuro, um problema com relação a... o que o senhor quiser, mais ou menos, a questão da série histórica dos procedimentos, essas coisas todas, que vai deixar de ser feito no município, ou mais precisamente no hospital, para ser feito fora. Nós, no futuro, teremos os riscos de recebermos menos recursos por conta de uma menor produtividade da saúde em São Bento. Mas é isso. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores. vereadores. Sabino. Quer falar? Sim. Nós somos contrários a qualquer aumento de imposto. Falou aqui, doutor Jaime, há pouco, sobre a questão, e o país não é o que mais cobra imposto no mundo, mas provavelmente é o país que mais cobra imposto e menos dá retorno. Aí sim. Aí sim. Pode ser que o leão, em outros países, nós temos usado o Canadá como exemplo, cobrando os 43%, 4%, 45% que se cobra no Brasil. Aí a gente faz um paralelo do nível de vida e do que o Estado retorna para o cidadão canadense e ao brasileiro, e a gente já pode ver como nós estamos de situação de retorno, pagando a mesma coisa, mas a questão do retorno. Então, somos contrários a qualquer aumento de imposto. Chega de imposto, chega de subir imposto. Agora,
O vereador Malon só coloca aqui de 2% a 5%, muito bem colocado, porque, de fato, em muitos casos ali nós estamos vendo de 2% para 4%, para 5%, e isso nós vamos ver no andar dessa carruagem como é que isso vai se ajeitar. Se o governo tem a condição de cobrar 5%, nós vamos ver se vai cobrar 2%, que seria o melhor a se fazer, para quem paga, obviamente, e para quem recebe. Isso parece caso de aluguel, né? Quem está recebendo aluguel acha tão pouquinho todo aquele investimento, e quem está pagando sempre acha caro e acha que paga e nunca vai ser dono, e de fato. Então, essa é uma situação. Nós vimos alguns pontos ali, estivemos analisando esse assunto também na semana passada, ainda nessa, e alguns pontos onde poderá o governo cobrar 2%, mas também poderá cobrar 4%, 5%. E algumas áreas vão ficar, então, um tanto prejudicadas se o governo decidir, e friso, poderá decidir que pode ser 5%. A questão do Rossio, que vem se colocando aqui, desde o princípio, nós colocamos aqui e também no rádio, de que nós precisamos, todos nós, independente de qualquer situação político-partidária, muito acima disso, nós todos precisamos rumar para um entendimento do fortalecimento da saúde de São Bento do Sul. E quando eu falei isso, depois ainda precisei frisar, porque alguém distorceu, de que eu não falava de fortalecimento, sou presidente da saúde, fortalecer o hospital particular Sagrada Família. Eu falei em fortalecer a saúde de São Bento do Sul. Nada contra o hospital, pode ser também o hospital. E óbvio que os médicos são crescidos e independentes o suficiente para não precisar do meu apoio e da minha proteção, obviamente. Eles podem fazer isso sozinhos. Mas, quando o secretário falou para mim, não foi a terceiros, falou para mim, vereador Petri, Sabino, nós precisamos dar um choque de concorrência nos médicos aqui, no hospital aqui. Eu falei, mesmo, você tem esse entendimento? Não ouvi dizer, ele falou para mim. Vamos dar um choque de concorrência. Que legal. Então, isso tem que ter limites. Precisa ter limites, porque senão nós vamos continuar perdendo, vereador Edmar Salomão, presidente, nós vamos continuar perdendo essas situações que podem ser feitas aqui, o secretário também tem destinado para fora. Seja Mafra, seja Campo Alegre, seja Jaraguá, Joinville, ou mesmo Rossio. As que poderiam ser feitas aqui. E aí, nós temos a colocação que fez aqui o vereador Fernando Malon, de que agora há esse entendimento, isso vai passar a funcionar, de que o serviço feito aqui vai ser recolhido aqui, e não lá. Foi citado aqui o caso do Bradesco, imagine, a cidade de Osasco, de fato, bem faceira com o assunto. Uma monstra de uma conta dessa que é o Banco Bradesco. Então, aqui vai ser feito, vai ser recolhido. Mas aí nós temos os vizinhos pertinho aqui, como já foi citado, tem vizinho ali em Campo Alegre, tem vizinho ali em Rio Negrinho, que se a coisa ficar tudo em 5 aqui, de repente o pessoal começa a entender que é melhor fazer ali em Rio Negrinho, é tão pertinho, vai lá para fazer a 2%. Isso nós temos que ter um cuidado, porque essa sede toda ao pote pode nos causar algum problema e enfraquecer ainda mais alguns setores, como a saúde, já está enfraquecida, já estava, e no meu entendimento vai enfraquecendo mais ainda com o entendimento que eu entendo como equivocado do secretário de Saúde, de querer exportar toda a situação para fora de São Bento do Sul, para fora de Santa Catarina, inclusive, e não colocar aqui. Nós vamos nos manifestar favorável ao projeto, senhor presidente, mas com essas ressalvas, que, de fato, o aumento de imposto não é bom para ninguém, da forma que o governo está querendo fazer, de repente não pode ser 2%, pode ser 5%, e lá na frente vamos ter problemas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua a discussão com a palavra o vereador Dagmar Nogueira. Senhor presidente, senhores vereadores, quem nos assiste de casa e a plateia que está presente aqui, boa noite a todos. É claro que o projeto é pertinente, a gente concorda com isso, e nós estamos aí como uma gota d'água no oceano, tentando resolver algo que há anos, eu diria assim, desde que a coroa veio para o Brasil, é isso que nos sobra. Então, é difícil equalizar, depois de tantos percalços de tentativas governamentais, tanto na área tributária, quanto na área da saúde, na área da educação. E nós, vereadores, nobres
gestores ou legisladores dos municípios e os nobres gestores vão sofrer ainda por longos anos. Isso é claro. Então, nós estamos na fase de transição. Eu disse isso numa reunião outro dia, do CODESBES, e a onda não virou ainda, e ela vai demorar muito para virar. Essa é uma onda comprida, tanto na área tributária, né, e esses dados que o Sabino falou aí, que o vereador Sabino falou em relação a menor índice de retorno, o Brasil é o menor índice de retorno. 35%, né, de arrecadação e de impostos, com IDH de 0,77. Enquanto que a Austrália, que é o maior índice de retorno que tem, está um índice de IDH de 0,99. Tá? Esmaga só de ler esses números. Nós precisamos ajustar. É fundamental que todos um dia, a gente sonhe que todos possamos pagar impostos, mas que todos possamos ter os mesmos direitos. Hoje nós vivemos um país de injustiça, é verdade isso. Mas nós não podemos sacrificar mais a população do que está sendo sacrificado no sentido com relação à saúde. Envolve-se aí a questão da saúde, se falando na saúde que está fora do município hoje, fora do Estado. Eu quero dizer para vocês, nobres vereadores e senhor presidente, e quem nos assiste aqui, pessoa, né, presente, e quem está na internet. Eu visito casas de pessoas que estão acamadas, que estão passando situações dificílimas, que estão renegociando absurdas taxas bancárias para poder pagar despesas com remédios. É inadmissível que a nossa população sambentense, a população brasileira, faça isso. Né? Por quê? Porque não se tem o retorno como deveria ser. Então, Sabino, nobre vereador, eu concordo em partes com você, mas, nobre, nós precisamos, ao longo dos anos, fomos negligentes em São Bento do Sul. Todos nós, e eu com meus 15 anos em São Bento do Sul, fomos negligentes com isso. Nós fomos acumulando. Nós falamos que estamos fora da fila dos 4, 5 anos. Um amigo meu reclamou comigo, Dagmar, faz 4 anos que eu pedi uma consulta de oftalmo. E eu fui atrás disso para saber. Dagmar chegou a hora dele. Sexta-feira está agendada a consulta dele. Depois de 4 anos. Eu vi isso de perto. Imagine como vai ser a hora que ele receber o óculos. Que vai demorar. Infelizmente não é no outro dia. Permita uma parte, vereador? Sim. Eu só quero registrar aqui, nesse plenário, e a Vossa Excelência, que eu não estou alheio a essa situação. Eu moro aqui há 30 anos, faço jornalismo desde 98, o senhor me conhece, o senhor sabe que eu não estou alienado a essas situações. Eu não disse em momento algum que nós precisamos manter o pessoal na fila, pelo contrário. Acontece que o que eu estou defendendo é que nós precisamos fortalecer a saúde de São Bento do Sul. Não vamos inverter as coisas. Veja bem, o acerto e o acordo, o contrato, enfim, que o secretário de Saúde fez com o Rossio, precisava ser feito naquele momento, e nós já reconhecemos isso, porque aqui ainda não tem essa alta complexidade. Tem baixa e tem média, não tem alta, em muitas situações, certo? Então, precisamos trabalhar para ter a alta, foi o que eu falei. Sim. Não estamos alienados às pessoas que sofrem, o senhor sabe disso. Sim. Muito obrigado. Com certeza. Vereador, com certeza, nossos recursos ainda são muito limitados para a nossa cidade, até mesmo para a média. Você sabe disso. Então, nós precisamos pagar esse ônus, porque entre as vidas que estão nesse contexto e essa situação que nós estamos discutindo aqui, é difícil essa decisão, mas ela precisa ser preservada a vida, porque a vida tem direito. Independente de cor, independente de qualquer coisa. Então, eu quero crer, e acredito muito no projeto que tem o nobre prefeito e o nobre secretário, de que a coisa vai ser paulatina, esse desligamento, e que vai acontecer. Eu queria que fosse amanhã, com todas as soluções aqui em São Bento do Sul. Mas isto, entendeu? Isto sem chance. Então, quando eu falei isso na segunda-feira sobre a questão do diálogo, nós precisamos
ter esse consenso que nós temos, como você falou, já discutimos sobre a questão do projeto, desse acordo que foi feito lá. Beleza? Foi discutido, era a solução que precisava. Se você vai perguntar para uma pessoa que passou a cirurgia, que fez a consulta, que fez o exame, fantástico. É o melhor que nós queremos? Não, ainda não é. Nós queremos tudo em São Bento. Assim como nós estamos supridíssimos hoje na área educacional em São Bento. Universidades, à vontade. Não é? Nós precisamos lutar por isso verdadeiramente. Nós já éramos para ter em São Bento do Sul um polo de saúde, um polo de medicina avançado. Mas você entende que ao longo dos anos foi se deixando isso para depois. Então, cabe a nós, vereadores, ter um consenso. Vamos lutar juntos. Essa é uma causa tua e minha. Nossa, de todos nós. São Bento do Sul merece, essa cidade merece, o nosso povo merece o melhor. E eu quero crer, sim, que vai vir de lá, um dia vai reduzir isso, vai diminuir, e nós vamos ter tudo aqui em São Bento do Sul. Vamos ter melhorias no pronto atendimento, que hoje é uma dificuldade. Já conversei com o diretor do hospital sobre essa questão do atendimento lá do PA, né? Na recepção do hospital, que é o ponto nevrálgico da coisa hoje. A parte interna do hospital, só recebemos elogios, como disse na segunda-feira, mas a parte da recepção ainda é o nosso calcanhar, mas isso vai ser melhorado, está se tomando providências para isso, e eu acho fantástico isso. As outras etapas vão acontecer, gente, e nós precisamos fazer um coro só, porque quando você vai lá, e eu convido vocês, se quiserem ir comigo, eu levo, ver numa cama de hospital, o Pete já levei outro dia, né? O vereador Pete já foi lá, uma mulher há 12 meses numa cama de hospital, que não reconhece mais a família, não reconhece os filhos, não reconhece neto, está vegetando numa cama de hospital, cedida pelo próprio hospital, óbvio, e está lá na sua casa. Então, eu gosto muito dessa coisa assim, vamos juntos lutar por um só objetivo. Não tem outro jeito, é o que nós temos agora, sou favorável. Vamos unificar para evitar quem venha de fora, os passarinheiros? Vamos. Já ocorreu essa situação aí no CODES, uma empresa que vinha de fora queria os benefícios de São Bento, porque estava já vencendo os seus benefícios de onde estava. E queria vir desfrutar aqui em São Bento. E já foi descoberto isso, já foi pesquisado, e aí, opa, não é bem assim. Né? Deu todo o problema lá, onde estava, e aí queria vir para cá para sugar-nos aqui. E não é bem assim. Então, concordo com isso também, você vai ficar atento. É uma série de ajustes que nós temos que fazer. Senhores vereadores, não tem cérebro melhor nessa cidade do que os que estão aqui para nos ajudar a fazer isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador César Godoy, já vou lhe conceder, só para mudar a tela, vereador, pessoas também vão lhe ouvir aí, estão lhe ouvindo. Rosângela Silizinski, Goniak, Erolanc, Patrick Vicente, Luciele Batista, Lorival Padilha, Celcinho Euriques, Natália Fátima Dibas, Arli Lorenzetti dos Santos, André Fernando Krause, Nils Cabral, Patrick Voit, Gilberto Jonas Perry, Graziela Francisca Martins, Rodrigo Matos e Pedro Alberto Esquiba. Essas pessoas nos acompanham em suas casas, nós queremos agradecer. Com a palavra, o vereador César Godoy. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Eu vejo que o debate ele acabou se estendendo um pouquinho mais da discussão, de fato, do ISS, mas é compreensível porque uma coisa está ligada à outra. E eu percebo também que o debate girou muito mais em torno da saúde, nesse aspecto em si, e também o que é muito compreensível. Mas, só fazendo um pequeno parênteses, por exemplo, dentro do ISS, das poucas medidas que eu concordo da administração passada, ela foi justamente em respeito à advocacia. Não é verdade, vereador Fernando Malon? Porque o ex-prefeito ele retomou todas as cobranças de ISS de advogados. Nós temos em São Bento do Sul cerca de 350 advogados, desses 350, 10 pagavam ISS. E aí se retomou a cobrança e tudo mais, isso está sendo feito. E dizer aos vereadores, principalmente aqueles que tocaram na questão da saúde, do Hospital do Rocio, de Campo Largo, de imposto e tudo mais, o sonho é que se trate todo mundo aqui, que se cuide todo mundo aqui. Eu acredito que a decisão da administração de levar para Campo Largo ainda é acertada, porque nós precisamos resolver, até porque, enquanto nós não fizermos a nossa lição de casa, não dá para cobrar melhorias substanciais. Por que eu digo isso? Nós aprovamos recentemente, vereador Billy, aqui em São Bento do Sul, a Lei 3.777/2017, e ela é muito simples. Eu até sugeri a algum vereador em Rio Negrinho, alguém me ligou perguntando da lei, ela fixa nos postos de saúde a carga, a escala de cada médico.
Porque acontece muito do paciente chegar no médico e o médico não está lá e ninguém sabe onde está, aconteceu uma emergência, sempre acontece uma emergência, né? E aí não está lá. E eu fui ontem, ou antes de ontem, ou segunda-feira, qualquer dia dessa semana, eu fui aqui nessa unidade aqui, onde é a antiga Cruz Vermelha. Eu fui por volta das 4 horas para pegar justamente a tabela lá. E eu observei, e me chama a atenção, essa preocupação, porque não adianta a gente ficar reclamando do Rossio, de Campo Largo, do ISS, enquanto a lição de casa não foi feita. Não é, vereador José Carlos? Então, eu verifiquei que tem um médico que anota 7 horas e meia de trabalho por semana, enquanto ele é concursado para fazer 40 horas por semana. Por que eu não digo o nome do médico ainda? Porque ainda eu quero estudar melhor a situação. Me parece até, eu não tenho certeza, que é até vinculado a partido político. O médico trabalha 7 horas e meia por semana e ele recebe por 40 horas. Se for fazer a conta, a folha salarial dele dá 6 mil, mas se for fazer a conta, ele ganha 36 mil por mês. Vereador Billy, aqui em São Bento, não é lá em Brasília, não é lá, é aqui em São Bento. Quero acreditar que isso seja em outros postos que ele complemente as 40 horas. Que ali eram só 7 horas e meia. Mas eu estou dizendo isso só para dizer que a gente tem que fazer lição de casa, porque ficar simplesmente acusando a gente de exportar e não resolver dentro de casa, pouco resolve. Mas eu já me manifesto com essa fala, eu encaminho meu voto de forma favorável, até pelas razões daqueles que me antecederam. Obrigado. Continua em discussão. Só para encerrar a discussão desse projeto, quando eu coloquei a questão viu, vereador Petit, a questão vamos dizer, a soma lá na frente, vereador Fernando Manuel, vai ser somado para o Hospital do Rossio. Eu acho que com o represamento que existia no município há muito tempo, eu acho a decisão de fazer as cirurgias, principalmente de alta complexidade, eu acho importante, que vai se... eu sou contrário às de baixa e de média que poderiam ser feitas aqui, mas as de alta complexidade sou favorável. Agora, eu acho que isso é uma questão que nós podemos resolver, mas o que me chama a atenção é o seguinte, por exemplo, em 1989, quando eu usei, talvez pela primeira vez, a tribuna da Câmara de Vereadores, quando fui eleito a primeira vez, em 89, eu dizia lá que os municípios têm que ficarem atentos, vereador Petit, sobre o FPM, lá. Olha quantos anos se passaram isso. Hoje, o que nós estamos vendo, cada dia os repasses do FPM são menores. Então, o que acontece? Nós tivemos, na Secretaria de Segurança, em Florianópolis, conversando com o secretário Gruba, e eu dizia para ele que falta efetivo em São Bento do Sul, na região norte, aqui de Santa Catarina, Rio Negrinho, Campo Alegre, falta efetivo policial, falta efetivo na Polícia Rodoviária, na Polícia Militar, e ele buscou lá, nós temos lá roubos e mais roubos e tal, ele buscou lá os documentos que ele tem na hora. Não, vereador, acho que não falta, não tem registro de roubos lá em São Bento. Rio Negrinho também não tem registro de roubo, Campo Alegre não tem registro de roubo, está aqui, ó. Nós temos aqui, ó, não falta policial, não. Mas como não falta? São Bento, há 10, 12 anos atrás, tinha 110 policiais, hoje tem 70, 73. Quer dizer, a população cresce e o serviço desce. Como é que é esse negócio? Então, ele disse o seguinte, e me chamou a atenção isso aí, vereador César Godoy, é que não é feito o registro. Por exemplo, nós fomos aí numa reunião de segurança dos CONSEG, que fazem nos bairros, aqui roubaram tantos bujão de gás, aqui roubaram tantos não sei o quê. Tem registro na polícia? Não tem. Eles se baseiam em aumentar os efetivos dos municípios em cima desses registros. É o caso do SUS, a mesma coisa. O SUS vai dizer, repasse para o município de São Bento do Sul é tanto porque os atendimentos estão sendo fora. Mas isso não é o caso. Ninguém mais querendo se manifestar, vamos colocar em votação. A votação é nominal, conforme eu coloquei, conforme o artigo 29, o inciso 15, né, da lei orgânica, né, tem que ter quórum qualificado. Vamos iniciar a votação nominal favorável ou contrário pelo vereador Fernando Malon. Por favor, vereador. Favorável.
Vereador Dagmar Nogueira. Favorável. Vereador César Godoy. Vereador Peter Alexandre Knoibida. Favorável. Vereador José Fernandes. Favorável. Favorável. Vereador Claudimar Botrova. Favorável. Vereador Jaime já se colocou favorável antecipadamente, então vamos computar o voto dele. Vereador Jair Sabino. Favorável. Vereador Nivaldo Bogo. Favorável. Vereador Dimar Geraldo Salomão. Favorável. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 055/2017. Vereador Godoy, por favor. Obrigado, vereador. Não é com o fim de criar celeuma, mas é possível que o vereador vote por antecipação do projeto? Ele declarou voto antecipado que votaria favorável antes de Se é sair. possível, tudo bem. Pá. Eu só gostaria que, se fosse possível, constasse que Estava em foi... discussão o projeto. Senhor presidente, eu falando sobre essa questão aí, eu também acho que é complicado. Eu acho que dá para mostrar, colocar em ata que ele se manifestou favorável. Porque senão isso vai abrir um precedente, daqui a pouco o vereador vai ter que sair e falar, mas eu estou votando a favor. E se ele não tiver, pode mudar o resultado da votação. Questão de ordem, vereador. Nós vamos fazer o registro da posição do vereador e, para computar, nós vamos computar 9 votos. Mas o registro fica feito com a posição favorável do vereador Jaime ao projeto. Mas Que ele se posiciona favorável, mas que unanimidade não, por 9 votos. Certo? É mais por Mas zelo, senhor presidente. Não Sim, é nada sim, contra a sim. ausência, que também, aliás, foi não devidamente tem justificada dúvida. com Não tem bastante dúvida. antecedência. Obrigado. Não tem dúvida. Não será aberto esse precedente. Tá. Obrigado. Em primeira discussão, projeto de lei número 064/2017, do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial suplementar no orçamento vigente do município. Solicito ao primeiro secretário dessa casa para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final com parecer favorável. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento com parecer favorável. Está em primeira discussão, projeto de lei número 064/2017, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente. Ninguém querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 064/2017 seguirá para discussão e votação em uma próxima sessão. Em primeira discussão, projeto de lei número 066/2017, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Solicito ao primeiro secretário dessa casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final com parecer favorável. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento com parecer favorável. Está em primeira discussão, projeto de lei número 066/2017. Ninguém querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 066/2017 seguirá para discussão e votação em uma próxima sessão. Pois não, vereador. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Eu não protocolei ainda, mas eu estou... E vou deixar com Vossa Excelência comunicação, eu vou me ausentar nas próximas 3 sessões, eu vou me ausentar por 10 dias, uma viagem particular, viagem dia 18 agora de setembro, segunda-feira, e volto dia 28 ao Brasil. Então, eu só estou comunicando a minha ausência, né? O motivo é justo, mas não será descontados as minhas sessões financeiramente. Mas eu só quero constar isso até para que não seja uma falta injustificada. É bastante justo, é um momento importante da minha vida. Então, só estou comunicando a Vossa Excelência e faço de forma escrita. Obrigado. Obrigado, vereador. Só dentro de uma questão de ordem também, Vossa Excelência faltará, então, dia 18 e dia 25? São 3 sessões. 3, dia 28 também? Dia 28 também? Talvez não, né? Talvez não, eu não sei que horas eu chego exatamente, esses voos a gente não sabe como é que faz. Mas se der, eu venho. Mas senão eu não vou conseguir. Tinha dito anteriormente já para
vereador Petit também, a questão da comunicação, vereador César Godoy, até para efeitos, né, de lei que se o vereador começa a se ausentar sem justificativa, começa a contar contra ele as ausências e amanhã depois poderá ser afastado das suas funções de vereador. Então, muito obrigado, vereador. Está comunicado, registrado em ata, né? E aproveitando a oportunidade, então, eu quero aqui, em nome da Câmara de Vereadores, em nome de todos os vereadores, sucesso no seu casamento, Deus que abençoe, proteja sempre, né? E essa lua de mel coroada de êxito, né? E sucesso, né? E quando Vossa Excelência voltar, né, nós, então, lhe convidaremos, então, para que o senhor faça a oferta do bolo aqui para os vereadores, né? O convite já está feito, o convite não é solicitação, nós estamos lhe convidando para o senhor. Muito obrigado, vereador. Sucesso, né, e Deus que abençoe. Senhores vereadores, pessoas que nos acompanham, né, atendendo o requerimento número 046 do vereador César Augusto Acosta de Godoy, neste momento a Câmara de Vereadores abrirá um espaço para a tribuna popular livre, concedendo a palavra à senhorita Jéssica Lourenço, que falará sobre a associação do movimento Jovens na Política. Nós lembramos que a convidada tem um espaço regimental de uso no plenário, mas vamos lhe conceder o espaço, Jéssica, que a senhorita precisar para as suas colocações. Eu quero aqui, em nome da Casa de Leis, agradecer e oportunamente também o vereador Billy, que aqui se faz presente, nos acompanha, nos dá honra de sua presença acompanhando lá de Rio Negrinho. Muito obrigado pela sua presença, sinta-se em casa, a casa sua, a casa do povo. Por favor.